Olá pessoal, eu sou o Washington e sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Galera, hoje eu queria conversar com vocês sobre esse material aqui. Vocês lembram disso? Ó? Super-heróis da linha Premium da editora Abril Jovem? Né? Pois é, galera. Talvez vocês não lembrem, os mais jovens, né? Mas os veteranos como eu, com certeza, já tiveram um exemplar desse aqui nas mãos, tá? Eu queria explicar para vocês, do meu ponto de vista, o que eu achei disso e o que foi isso aqui realmente, tá? Então, olha só, até os anos ali, meados dos anos, até nos anos 90, né? As revistas eram publicadas assim, tá vendo? Né? Era o chamado formatinho, tá? Então, geralmente era um mix, elas traziam 3 ou 4 histórias de personagens diferentes, tá vendo? Era publicada no formato menor, tá? E no papel jornal, gente, papel de péssima qualidade, tá? Como ela era reduzida, né, a arte, né? Ela então não contava com as cores originais, entendeu? Além dela não contar com as cores originais, né? Os textos também eram muito mutilados, né? Tá? Porque nessa diminuição dos quadros, algumas palavras não cabiam dentro da diagramação do corte, né? E a tradução também não era uma tradução literal, sabe? Então tinha muita falha de redação, ao ponto de que os textos, às vezes, na tradução, a história ficava bem diferente, entendeu? Mas, enfim, eu li esses quadrinhos até meados dos anos 80, tá? Depois dos anos 80, depois de 85, a gente começa a fazer outras coisas, né? Eu fui servir o exército e tal, aí tem namorada, tem aquele negócio todo, e a gente se afasta. Só que, ainda no final dos anos 80, aconteceu um boom, sabe? Uma revolução nas histórias em quadrinhos. O que me parece que a editora Abril não entendeu direito isso, tá? Então, a partir de quadrinhos como esse aqui, ó, Frank Miller, né? Cavaleiro das Trevas, tá vendo? E tantas outras pérolas que foram lançadas, era a época das graphic novels, né? Das minisséries de luxo, tá vendo? Essa aqui do Wolverine, ó. Tá? Então a gente tinha 2 segmentos agora. A gente tinha a galera que era mais infanto juvenil, que isso aqui atendia e contemplava perfeitamente, entendeu? E era fácil, vamos supor, eram uns 10, uns 3 reais, né? Então o cara deixava de comer a merenda, o garoto deixava de comer a merenda ali em algum momento e comprava um gibi desse aqui, tinha 4 histórias aqui e ele ia acompanhando tranquilamente, sem problema, tá? Só que nos anos 90 a Abril começou a ter dificuldades, né? E ela já ali agonizando, ela teve a péssima ideia de criar isso aqui, tá? Essa linha prêmio. Olha só, o negócio foi tão o que acontece? Eu vi um redator, né? Um diretor de edição, dizendo que isso aqui, o cara que comprasse esses gibi aqui, a qualidade era tão boa que ele ia ter a mesma sensação do cara que viu Guerra nas Estrelas pela primeira vez no cinema. Só que assim, isso aqui foi um tiro no pé, na verdade, tá? Então eles agonizando e tentando manter, né? Estão em vias de perder lá esses direitos autorais, não direitos autorais, direito de publicação das revistas da DC e da DC Comics e da Marvel Comics, entendeu? Aí eles criam isso aqui, tá? Só que isso aqui, gente, na verdade, o conteúdo, né, são as histórias, as revistas de linha, né? As chamadas de linha, que são revistas mensais, que era essa aqui, ó. Né? Era essa aqui. Só que aquilo que eu estou falando para vocês, quando ele contempla essa aqui,
ele deixa de contemplar as edições de luxo, né? Porque agora tinha um público que queria edição de luxo, né? Queria graphic novel e tal, com roteiros mais complexos, né? Mais adultos, e uma arte cada vez mais artística, né? Como é o caso dessas obras aqui, né? Tá, então, quando ele faz isso aqui, né? Ele negligencia os quadrinhos de luxo, ele se dá mal. Porque o garoto que comprava isso aqui com R$3, ele não tem R$10 para comprar isso aqui, não. Tá? Quem tem R$10 para comprar isso aqui ou mais é esse segundo segmento, que é a galera que percebeu que os quadrinhos evoluíram, que os quadrinhos estão mais adultos, tem artes mais artísticas ainda, entendeu? Ele compra 15, 20, o que for, entendeu? Mas esse menino aqui não, esse garoto aqui não consegue comprar. R$3 para ele tá bom, tá? Esse aqui é 10. Com R$10 ele compra 3 dessa aqui. Então ele contemplou o lado errado. Ele tinha que ter investido mais nessa parte aqui, ó. Os quadrinhos de luxo, tá vendo? Ele publicou alguns, tá vendo? Mas todos, nenhum deles traz a qualidade do que a gente tinha publicado nos Estados Unidos, entendeu? Quer ver? Olha só. E as graphic novel, né? Tá vendo? Então, essa graphic novel aqui, ó. Tá? Então, ela é a lombada canoa, tá vendo? É grampo, não é? Tá vendo? Agora, olha essa edição que a Panini trouxe pra gente. Capa dura, tá vendo? Porque a Panini, quando ela vem, ela investe nisso, entendeu? Mas voltando aqui, a editora Abril. Então, isso aqui é uma edição de luxo dos quadrinhos de linha, gente. Entendeu? Os quadrinhos mensais. Os quadrinhos mensais, o leitor, ele quer ler as histórias, quer seguir a cronologia, entendeu? Então ele acompanha isso aqui, com R$10 ele compra 3, pô. Ele compra uma por R$3, entendeu? E para ele tá bom, entendeu? Essa coisa de que, pô, o colorido tá errado, tá faltando texto, eles pecaram ali na tradução, né? Isso não importa, eles estão acompanhando, seguindo os personagens dele, nesse formatinho aqui, tá legal, tá? Agora, os caras que encontraram o Frank Miller, né? Que encontraram ali a Piada Mortal do Alan Moore, né? Que encontraram o Martial Law do Pat Mills do Kevin O'Neill, né? Que estão descobrindo o Sandman do Neil Gaiman. Eles não estão preocupados com o preço disso, porque eles vão com o Preacher, né? Eles vão comprar, entendeu? De qualquer maneira, eles vão comprar aquilo ali, tá? Então, ela investiu do lado errado, sabe? Por isso que muita gente fala da Panini, mas, poxa, a Panini realizou o sonho de um monte de gente, cara. Tá aqui, ó. Essa aqui é uma edição da editora Abril, tá? Publica também toda Abril. O Wolverine e Destrutor. A minha tá novinha, viu? Essa foi publicada nos anos 80, ó. Tá vendo? Olha só. Olha a qualidade da arte, né? E o roteiro também é bem legal, quer dizer, a gente descobriu isso aqui. Então a gente não queria mais ler essa aqui. A gente queria um maior investimento aqui, tá? Então olha só. Essa aqui é a edição da Panini, tá vendo? Ela tem um formato maior, né? Ela é um pouquinho maior, tá vendo? Um pouquinho maior. E olha a qualidade. Capa dura e papel couché. Então a gente precisava de um investimento mais, trazer mais desse material, você está entendendo? Embora ele fosse ficar mais caro, mas esse leitor aqui tem como comprar, entendeu? Ele tem como comprar. Ele já trabalha, né? Já é adulto, tá? Já tem o dinheiro dele, tá? Então, em vez da editora Abril investir nesse material, que é um material que realmente foi revolucionário, né? A gente vê arte pintada em aquarela, galera, nos quadrinhos, entendeu? Aliás, hoje eu tenho a impressão, quer dizer, eu acredito, que os maiores trabalhos artísticos, tá? Seja no campo da diagramação, até na elaboração dos textos,
a gente encontra hoje nos quadrinhos, entendeu? Tá? Então é isso, ela investiu lá errado. E isso aqui não deu certo. Porque o público que lia isso aqui não tinha dinheiro para comprar isso aqui. E o público que tinha dinheiro para comprar isso aqui preferia comprar isso aqui. Esse de luxo. Tá entendendo? Então, quando eu vi, eu falei assim, pô, acho que abriu, os redatores ali não estão entendendo o que está acontecendo, tá? Então tem a galera dos quadrinhos de luxo, do quadrinho das graphic novels, né? Então, é aquele público que lê Frank Miller, que lê Neil Gaiman, entendeu? Que lê Grant Morrison, entendeu? Que gosta do Alex Ross, né? Que gosta do... aqui é o Kent Williams, né? Nossa história aqui, o Kent Williams e o John J. Mutt. Tá vendo? A gente quer ler esses caras. Quando que eu imaginar, gente, que a gente ia ter assim, um Cavaleiro das Trevas em capa dura, né? Um Asilo Arcã em capa dura. Nunca. A gente não quer ter isso aí. Tá? Aí a Panini vem e assume, né? Abril, então, para de publicar os quadrinhos da Marvel e da DC. A Panini assume e traz pra gente do jeito que a gente queria. Entendeu? Então isso aqui foi realmente os últimos, né, suspiros da editora Abril, né, agonizando, e ela dá esse tiro no pé aqui, ó, tá? Bom, galera, é isso aí. Se vocês curtiram o vídeo, deixem um like aí pro Washington, tá? Me sigam no canal, se inscrevam no Além do Crepúsculo. Aqui embaixo vocês comentem sobre o que vocês acharam desse programinha, se ele foi útil, se não foi, tá? E não se esqueçam de compartilhar com o mundo. E como eu sempre digo, a gente volta a se ver. Aquele abraço, galera.